Olá, pessoal. Eu sou a Isabela. Oi, pessoal, meu nome é Letícia. E eu sou o Rafael. Pessoal, nós estamos aqui hoje a convite do Matheus e a galera da Caravana Show. Nós somos aqui os representantes do Grupo Espírita Além do Horizonte, né? Conhecido por nós aqui, por uma galera que acompanha o nosso trabalho como GA. E a nossa temática de hoje, né? Acompanhando os ciclos de episódios que o pessoal da Caravana propõe aí, né? Um projeto interessantíssimo, muito bonito, né? Diga-se de passagem. E nós vamos falar sobre, né, pensando aqui no singular, a minha verdadeira identidade ou a nossa verdadeira identidade, né? Vamos deixar esse ar de mistério, porque eu acredito que é interessante, antes de toda e qualquer atividade espírita, a gente fazer a nossa prece, né? Então, como é de costume, convido a todos a fecharem os olhos, tentar nos conectar com a espiritualidade amiga, elevar o nosso pensamento ao alto e nos conectar com Deus, com o Mestre Jesus e agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome dele. Que possamos aqui aprender um pouco mais e, quem sabe, ensinar a todos aqueles que precisam desses ensinamentos. Que a gente possa entender o tempo de Deus e a vontade dele, pois dele é o reino, o poder e toda a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então, acho que a gente Então, pode pessoal, passar, né? Vai lá, Leti, por favor. então a gente já começa com o nosso tema, né? Nossa verdadeira identidade. E a gente começa com a pergunta: quem sou eu? Né? Além das coisas que a gente já faz aqui na Terra, as coisas que a gente faz no dia a dia, a nossa profissão, de quem somos filhos, de quem somos pais, mas muito além disso, quem somos nós? É uma pergunta às vezes, muito filosófica, a gente se questiona, pode até dar uma bugada na mente, mas às vezes é até mais simples de se responder, né? Então a gente já começa falando sobre nós, né? Somos nós espíritos, somos nós, né, seres humanos aqui na Terra. E a gente já começa com outra pergunta, né? Existem espíritos? Como é que é isso? É igual o cinema que a gente vê, aqueles desenhos de fantasminha? Como que é? E a gente fala, né? Somos nós espíritos, né? Nós somos espíritos aqui encarnados e há vários outros espíritos também desencarnados aqui no globo terrestre e muito além dele. Mas a gente pode falar, somos espíritos, né? Quando a gente fala, nossa, você é espírito, você está vendo espírito? Sim, nós somos um espírito, a gente está conversando com outro espírito, mas estamos numa veste aqui, numa veste corporal, não é mesmo, gente? Isso aí. Isso aí, Leti. E muitas vezes a gente fica com esse temor de espírito, né? Até a gente que é espírita, atira a primeira pedra, o espírita que não tem medo de espírito. Acho que é uma exceção, né? Ainda. Verdade. Mas a gente precisa ter essa consciência diária, né? De que estamos numa condição de encarnados, mas não perdemos e nunca perderemos a nossa condição de espíritos, né? É o que nos faz ser o que somos. E hoje, então, a Exatamente. gente tem a proposta de detalhar um pouco mais até o que quem acompanhou episódios anteriores foi todo momento citado, né? Foi falado o espiritismo, os princípios básicos, e ficou, né, meio que até maçante espírito, 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 mas o que é, né? O que, que vem a ser? Foi o que as meninas bem disseram, né? Somos nós que estamos aqui, né, na matéria. Vamos detalhar um pouco mais. Vão ter coisas que a gente não vai aprofundar de início, porque vai competir para outros estudos que vão vir no futuro, para contextualizar melhor, para aprofundar melhor. Mas então, se a gente fosse perguntar, né, o que são os espíritos pela definição, claro, do que está lá na codificação, né, nas obras base. A, a Leti trouxe aqui para nós a questão 23. O que é o espírito? O espírito é, pela resposta que os espíritos deram a Kardec, o princípio inteligente do universo. O que esse princípio, então, inteligente do universo representa? A individualização, né? Ele é uma individualização, ele é distinto da matéria, ou seja, existe matéria e existe espírito. É algo impalpável, imortal, né? Somos imortais, somos eternos, né? Em algum momento nós fomos criados e vamos existir para todo sempre, e as encarnações representam os nossos processos, as nossas fases, né, de
vamos dizer assim, amadurecimento, aprimoramento, descobertas, aprendizados e assim por diante. E o espírito, por si só, ele sendo só espírito, ele tem suas atividades, a gente pode detalhar um pouco melhor depois, mas ele precisa estar na matéria, ou seja, estar no corpo, que no nosso planeta, no nosso contexto, nós somos representados pela espécie humana, né? A gente pode detalhar também isso depois, que existem outros mundos, outras configurações, outras customizações e personalizações sobre isso. Faltou algum detalhe, meninas? O que vocês complementariam? Quando a gente entende, né, pelo princípio inteligente do universo, a gente entende que Deus, né, na sua criação mais perfeita, nos criou dessa forma e não que somos inteligentes, né, somos o princípio inteligente, mas não somos seres que já nascemos, né, viemos com já um conhecimento ampliado, né? Nós estamos aqui, igual o Rafa falou, a gente está caminhando, né, progredindo, adquirindo esse conhecimento. Então, nós somos seres, né, a gente vai conversar mais para frente, mas somos seres que seguimos ignorantes, né, por assim dizer. Nascemos ignorantes e vamos sendo criados, vamos adquirindo conhecimento, experiência ao longo do tempo. Mas é Deus, na sua, né, perfeita harmonia, na sua perfeita criação, nos criou dessa forma para assim caminharmos com a nossa própria perna. Mas, deixando bem claro, né, somos individuais, né, não fazemos parte de uma coisa só, né, não igual em outras doutrinas, outras religiões que consideram, né, panteístas e consideram uma coisa só, não somos uma coisa só, apesar de termos vindo de Deus, né? Temos a nossa individualidade, temos os nossos pensamentos. Então, é isso que distingue, né, o espírito do que é ser um espírito, né? Nós temos a nossa liberdade, temos o nosso livre-arbítrio e os nossos conhecimentos guardados dele. E vem aí a outra pergunta também, né? De onde que eu vim? E já estava atrelado que a gente já conversou também. Não dá para a gente conversar sem atrelar tantas essas questões. E a gente faz a pergunta de onde que a gente veio? Quem que nos criou? E a gente sabe, já que aumentamos aqui, que nós somos criados por Deus e a doutrina espírita deixa isso bem claro no Livro dos Espíritos, que nós fomos criados por Deus, mas não temos informações de como que nós fomos criados, de quando que nós fomos criados. Essas informações para nós não são ditas, né, porque não temos uma base de conhecimento suficiente de evolução para entender certos aspectos. Cada coisa é revelada ao seu tempo, à medida que a gente adquire conhecimento. Mas sabemos, de acordo com a doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes. E a gente vai progredindo, assim que a gente vai adquirindo conhecimento, que a gente passa por várias etapas, né, da nossa existência, nossos erros, nossos acertos, vão formando o que nós somos hoje e a gente vai continuar alterando até a gente chegar à nossa perfeição. Então, nós somos feitos para progredir. Não tem como a gente retroceder, ou a gente pode ficar estagnado algum tempo, mas a gente sempre vai caminhar pelo progresso. A gente, com os nossos aprendizados, com as nossas experiências aqui terrenas, são feitas para a gente fazer justamente essa progressão, para a gente atingir um grau de perfeição. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho legal, porque aquele slide anterior é bem assim, né? Aquele bonito das nuvens. Estava escrito assim, de onde eu vim. E é interessante porque vocês trouxeram, né, de onde nós viemos, nós espíritos viemos, que é de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então nós sabemos que tudo derivou de Deus, tudo veio desse princípio inicial. Mas do que nós somos feitos, né? Do que Deus criou esse princípio inteligente que a gente falou há alguns minutos atrás? Não nos é sabido ainda, né? Os espíritos deixaram isso claro, de que a gente ainda não tem esse conhecimento, essa capacidade de entender a origem, ou seja, do que é feito, a substância, né? O que é de fato, o que é isso? Qual é a essência disso, o espírito que eu digo. Então, o que nos cabe, o que nos deve ser suficiente hoje é entender que derivamos de Deus, que somos criaturas do Criador Supremo, mas a essência desse princípio inteligente, desse princípio que nós somos, espíritos, ainda não nos é sabido.
muito por conta da nossa limitação de conhecimento, né? Sabemos que fazemos parte de uma escala evolutiva espiritual, somos ainda espíritos imperfeitos, e eu digo somos atualmente, ou melhor, seria dizer, estamos imperfeitos, nós não somos imperfeitos, porque a nossa destinação é sim a perfeição. Então, nós estamos imperfeitos, e nesse momento de imperfeição, nós não temos ainda a capacidade, o conhecimento, a linguagem, para entender o que é feito esse princípio inteligente. Então, nos resta saber, nos resta confortar nesse momento com a ideia de que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e isso é uma base fundamental, porque nivela todos nós, é o princípio da justiça divina, né? Então não existem privilegiados. O Rafael não teve nenhum privilégio em relação à Letícia, que também não teve privilégio em relação à Isabela, no momento da criação. Fomos todos criados de forma igual por Deus. Justiça divina. Criados simples e ignorantes, e todos com as mesmas chances, com as mesmas capacidades de evolução. E aí, coube a cada um de nós, nesse percurso misterioso da nossa evolução, tomar certas decisões, certos caminhos, através do nosso livre-arbítrio, que nos levou no nosso estado atual e que vai continuar nos levando a estágios mais avançados. Fomos feitos para progredir. Muito bom que a Isa comentou, né, sobre de sermos todos iguais, né, fomos criados da mesma forma e são nossas decisões, nossas atitudes, né, que nos levam, né, a determinados lugares. E tem muita gente que pergunta, nossa, e até Jesus? Até Jesus foi criado do zero e chegou naquela perfeição? Sim, gente, até Jesus também passou pelo que a gente teve que passar, não as nossas situações, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mas que todo mundo parte do mesmo princípio e está todo mundo aqui progredindo. E Jesus, né, o nosso maior mestre, o nosso maior exemplo da melhor forma como se pode progredir, né? Pelo caminho do bem, pelo caminho do amor. E ele deixou isso bem claro que a gente consegue sim chegar, porque ele é um exemplo disso. E quem está se perguntando assim agora, né? Ah, eu sou um espírito, então, beleza, eu fui criado em algum momento, não se sabe exatamente quando. E então, propósito, né? Para que eu tô aqui? Ficou bem claro, acredito que agora, que é para evoluir, para se auto aprimorar, para aprender e principalmente, né, como a Leti bem trouxe o exemplo de Jesus, ele passou por todo esse processo, só que há bilhões de anos atrás, né, antes da gente. E ele aprendeu, tentou nos ensinar, e a gente está tentando aprender o quê? O amor, né? Que é um tema assim que acho que todos os estudos vão girar em torno disso, né? Que é o amor. Acho que pode passar para o próximo, né? E sabemos então quem somos, sabemos de onde viemos, e agora vem, né? Quem nunca se perguntou para onde vou, né? Foi dito anteriormente, né, no slide anterior, que o de onde viemos no sentido do propósito da criação. Mas se a gente entende o processo da reencarnação, eu vivi outras vidas. Pode ter sido na Terra, pode ter sido em outros planetas. Quando eu falo outros planetas, acredito que vão vir estudos no futuro que vão tratar melhor sobre isso, tá? Não vou aprofundar aqui agora. Vamos nos limitar à Terra por enquanto. Mas se eu vivi antes da Terra, na Terra, o que acontece nesse intervalo de tempo entre uma encarnação e outra? Essa é a resposta. Esse lugar, né, representa o para onde a gente vai. A gente volta para o começo. E onde é o começo? O mundo dos espíritos, né? Ou que a gente também tem uma das expressões mais utilizadas, que é a que está no slide, vocês podem ver, é o plano espiritual, né? Essa nossa verdadeira vida, né? De onde realmente viemos, esse mundo não material, né? Tudo que a gente hoje entende de matéria é tudo que é palpável, né? Tudo que é concreto. Quando a gente fala de espiritual, é mais abstrato. Os olhos da matéria não vê, mas os do espírito sim. E ele, né, essa dimensão, esse outro plano, ele sobrevive ao mundo físico e sobre esse reage. Então, tudo que a gente tem aqui no mundo material é uma representação simplificada, posso assim dizer, de um mundo
muito mais evoluído, né? Claro que às vezes com espíritos no mesmo padrão vibratório que nós, essa questão de falar padrões, elevações, eu acho que é assuntos também para outra oportunidade, porque senão a gente tende a aprofundar muito, né? Cada palavrinha que a gente usa aqui dá para virar um estudo específico. Mas se a gente for voltar nas perguntas básicas, quem eu sou? Espírito. Beleza. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou? A gente volta para o lugar que Deus nos colocou inicialmente, no mundo espiritual, né? Vocês querem completar com mais alguma coisa? Sim, né, deixando claro que o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa, né? Porque aqui, enquanto estamos na Terra, né, no plano material, é só uma passagem, igual o Rafa falou, né? Aqui é só para o nosso aprendizado, para a gente, né, permanecer, crescer. Mas o plano espiritual, o mundo espiritual, é onde a nossa verdadeira casa, né? Onde que tudo permanece, né? Que não sofre alterações. Obviamente tem progressões, mas não sofre alterações igual a gente sofre na Terra, não, com terremotos, mudanças climáticas, não, tudo no plano ali espiritual sobrevive enquanto a Terra pode mudar, pode não existir mais, mas o plano espiritual, o mundo espiritual, ele sobrevive e ele sempre reage ao que está ali na Terra. Essa ideia, que é um pilar do espiritismo, da reencarnação e da vida após a morte, ela, para alguns, é um consolo e para outros é um desespero. Já perceberam? Porque muitas vezes essa ideia de que a vida continua pode não ser consoladora para todo mundo, né? E aqui a gente traz essa visão de que sim, o espírito sobrevive à morte, o espírito ele sobrevive ao mundo físico e continua uma existência em outros planos. Aqui a gente está falando sobre o plano espiritual e depois volta a retornar ao mundo físico e assim por diante, quantas vezes forem necessárias. E isso é muito interessante, porque é a ideia, de fato, de que somos imortais, né? Não somos eternos. Eterno é Deus, que não teve início e não tem fim. E somos nós imortais. Deus é eterno e imortal, só complementando. E nós não somos eternos porque tivemos o início que Deus nos deu. Mas somos imortais, porque uma vez criados, até onde sabemos, não teremos fim. Então, é uma jornada que a gente vai passar, né? O para onde eu vou? O para onde eu vou ainda é uma incógnita também, do ponto de vista de esse lugar é bom, esse lugar é ruim. É algo que a gente vai construir também, né? Aqui enquanto espíritos, aqui enquanto encarnados no nosso processo. Bom, queria trazer essa ideia. Aí a E aqui pergunta, a né? gente parte. Pode ir, Light, perdão. Isso. Pode ir, pode ir. E aqui a gente parte para outra pergunta também que nós falamos, né? Que viemos para reencarnar aqui na Terra, para ter esse aprendizado. Então, como que os espíritos atuam na matéria? Para que a gente precisa vir aqui na matéria, né? Qual que é essa necessidade? Por que precisa ter essa distinção? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vão ter estudos mais para frente explicando sobre todos esses temas que a gente vai comentar aqui, sobre esses tópicos, mas a gente vai dar uma passada para vocês terem uma ideia, já terem uma base para os próximos estudos. Então, como que os espíritos atuam na matéria? Para começar, do porquê que a gente precisa estar aqui na matéria, do porquê que a gente precisa encarnar, é justamente porque nós, como espíritos ainda, a gente não tem uma evolução ainda muito grande em relação aos outros, como Jesus e outros espíritos mais evoluídos, nós estamos ainda engatinhando na nossa evolução. Então, de acordo com a nossa organização, com a nossa evolução, nós ainda não estamos aptos para perceber o nosso próprio espírito, para a gente realmente compreender de fato o nosso espírito. O livro dos Espíritos deixa isso claro. Então, a gente precisa da matéria para justamente ser uma ferramenta para o nosso aprendizado, uma ferramenta para a gente aprender a se perceber e é através da matéria que a gente vai conseguir manifestar as nossas potencialidades. E potencialidades, estou falando dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para a gente realmente ter uma percepção do espírito. Então, a gente vem aqui. Então, como que isso acontece? Como que acontece essa junção do corpo com o espírito? Bem, falando de uma parte mais geral, assim, nós temos aqui o fluido universal, que o pessoal pode explicar melhor mais para frente, mas é tudo que a gente consegue
pegar aqui da matéria, né? É o mundo material, também é além da matéria, mas é o que a gente consegue co-criar com isso, é o que Deus consegue co-criar com isso, é o fluido universal, é onde nós estamos imersos. E o fluido universal, a gente pode tirar uma parte que chama perispírito, que foi criado do fluido universal, e ele é um intermediário entre a matéria, o nosso corpo, e o espírito. Porque o espírito é algo mais sublime, algo mais sutil, que não conseguiria se conectar num corpo tão material, tão, como eu posso falar uma palavra, mais espesso, por assim dizer, mais Grosseiro, né? pesado, Matéria mais grosseira. grosseiro, uma matéria mais grosseira. Então, o perispírito ele está justamente para fazer esse intermédio, né, entre o espírito e o corpo, para a gente conseguir manifestar o espírito no nosso corpo, da gente conseguir agir, da gente conseguir crescer, se movimentar, falar, enfim, tudo que a gente faz, todos os nossos sentidos, movimentos, são derivados do espírito, que através, né, do nosso perispírito passa para o nosso corpo. Enfim, é algo mais complexo de se falar, mas está tudo interligado. E aqui até na questão 93 do Livro dos Espíritos, ele deixa isso um pouco mais claro, que ele comenta: o espírito é envolto por uma substância que, para ti, é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transporta-se para onde quiser. Então, o nosso espírito ainda está se aprimorando, né? Então, para a gente ter essa percepção, igual eu falei, a gente precisa passar pela matéria para a gente aprender também todos esses sentidos. Rafael, Isabela, vocês querem comentar algo sobre isso? Posso falar aqui rapidamente sobre essa questão da forma também, né, em que a gente está hoje. Hoje, como a gente se olha, por exemplo, eu estou olhando aqui para o Rafael, é um rapaz branco, me parece ser alto, está sentado na cadeira, mas me parece ser alto. A Letícia, uma menina bonita, de cabelos longos também. Então, assim, essa é a nossa formação material, né? E o nosso perispírito, ele acompanha essa formação da matéria, digamos assim, né? Ele toma essa forma, diferentemente do espírito, por exemplo. O espírito, ele não tem essa forma bem definida, né? Até onde a gente sabe. Então, existe todo um aparato, toda uma criação, uma lei divina, a inteligência suprema, que não dá ponto sem nó, que criou um sistema em que pudesse haver essa comunicação clara entre o espírito, entre o princípio inteligente, que não, como falamos, não sabemos do que é feito a substância, e a matéria. Sabemos que esse intermediário é o perispírito. E sabemos que o perispírito, sim, é formado pelo fluido universal. E o fluido universal, dando um spoiler dos próximos estudos que provavelmente virão, é matéria também. Só que é uma matéria menos grosseira do que a matéria aqui, ó, que eu estou tocando, né? Do que a minha carne mesmo. Essa que vai perecer na Terra, né? O nosso perispírito não vai perecer na Terra. Então, a matéria mais sutil, que consegue se conectar com o nosso espírito. Então, a necessidade desse intermediário. Então, é através do perispírito que ocorrem essas conexões, associações entre o nosso espírito e a nossa matéria atual. Eu não vou lembrar agora onde está exatamente, mas as meninas acho que usaram algumas expressões. O perispírito, ele é representado assim, ele não é visível, né, por nós assim, né? Porque ele não é tão grosseiro quanto a matéria, mas também não é tão leve quanto é o espírito. Por isso que ele é esse meio do caminho, né? Uma vez eu vi em algum lugar que eu fui, época de mocidade e tal, o pessoal até fez uma brincadeira assim, levando pro lado da tecnologia e tal, falou assim, o perispírito é tipo um HD, né? É nele que tá as informações de quem a gente é, isso e aquilo, e é como se fosse o corpo, fosse o gabinete ou o notebook, que você vai lá, encaixa esse HD, e aí sim ele começa a funcionar e tal, aí ativa o processador, que seria o nosso cérebro, ativa o coração, as outras funções desse sistema e tudo mais. Então, o espírito ele não pode ser acoplado diretamente ao corpo. Existe esse intermediário, né? Que ele é
ele tem as suas particularidades, a sua potencialidade, como a gente já adiantou, né? Ele vai ser melhor tratado, melhor definido em próximos episódios aí. Nós falamos, E seguindo, né? né, Pode ir. Fica de boa. e seguindo, né, as nossas perguntas, nossos questionamentos, continuando no plano espiritual, a gente fala, então existe um mundo dos espíritos? Como é que é esse mundo? Como que isso se dá? E a gente já comentou, né, agora há pouco, sobre a existência desse plano maior, de onde viemos e vamos para voltar também para ele depois que desencarnarmos, que é esse plano espiritual, que ele, além de já ser a nossa vida real, né, a nossa verdadeira casa, existe diversas dimensões dentro desse mundo dos espíritos. Então, desde os dos planos mais elevados até dos planos mais inferiores, que vai de acordo, né, com o nosso estado de espírito, com a nossa mentalidade, com a nossa progressão naquele momento e de acordo com a lei da afinidade, que o pessoal vai trabalhar mais para frente também, que nós automaticamente vamos para esses lugares, né? Igual a gente falou, nós temos um poder grande de cocriação. E esses lugares são criados de acordo com o nosso estado mental. Então, desde os mundos mais evoluídos, né, dos mundos espirituais mais evoluídos, que são mais sublimes, são mais evoluídos, que são mais calmos, existem, né, os espíritos de acordo com aquele lugar. E assim como também tem lugares mais inferiores, mais que a gente chama de lugares umbralinos também, que são de espíritos de baixa vibração, que escolhem, às vezes, permanecer no erro, em sentimentos, né, menos dignos, que não conseguem, naquele momento, mudar, e aquela atmosfera, aquele faixa de pensamento cria aquele ambiente, né? Então, vai ser de acordo com os nossos pensamentos, né? De acordo com o que está com o nosso coração, por assim dizer. E esse lugar, ele está aqui na Terra, existe aqui na Terra diversas dimensões desses mundos, e até fora dele também existem várias dimensões. E a gente conhece muito, né? A gente, no Espiritismo, fala muito disso, né? Nos planos espirituais, como que eles são. Temos as nossas colônias aqui no nosso país e em todos os outros países aqui do mundo, que vai de acordo com a nossa cultura. Então, se eles estão mais, às vezes, apegados aqui na Terra, então vai de acordo com a nossa cultura, com os nossos hábitos. E a gente leva uma vida, às vezes, até um pouco parecida, né, com o que a gente levava na Terra, só com atividades mais edificantes nesse plano espiritual, mais sublimes, né, não tão agarrados à matéria, mas ainda assim um pouco apegados. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai escalando, a gente vai se desapegando, né, dessa parte mais material, dessa parte dos nossos hábitos e se dedica a outras atividades, né? Mas o plano espiritual é basicamente isso. A gente continua, né, o nosso aprendizado, a nossa evolução, mas de uma forma mais sublime, por assim dizer, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Eu diria que não existe um mundo dos espíritos, né? Existem infinitos mundos dos espíritos, se a gente for parar para pensar dessa forma. Na casa do Pai há diversas moradas. Não são moradas para encarnados, mas moradas também para os desencarnados. Para os espíritos no estado da erraticidade, que é o estado que a gente está quando não está encarnado. E aproveitando, né, para dar uma dica para quem gostaria de se aprofundar nesse tema, é o best-seller Espírita Nosso Lar, né? A psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tem até filme no cinema, bem conhecido. Agora tem até o Nosso Lar 2, que é a continuação da trilogia, não, da sequência, muito mais do que 3, né? São 12 livros. E o Nosso Lar dá bastante enfoque sobre esse tema, né? Sobre o mundo espiritual, sobre os mundos espirituais, melhor dizendo. E igual a Isa falou, né, temos vários mundos, vários planos, e a gente também desempenha funções ali, e são onde também, né, onde a gente recebe ajuda por muitas vezes, né, quando nós estamos aqui encarnados, muitas vezes essas pessoas que estão no plano espiritual vêm de ajuda até nós, então nós estamos interligados com esse plano, né, não é uma coisa totalmente afastada de nós. Nós temos uma ligação com os planos espirituais, nós temos uma certa comunicação com eles, apesar de que a matéria nos limita, né, nos impede um pouco, mas ainda assim nós temos uma conexão, né, porque é de lá que nós viemos. Então,
a gente ainda tem no nosso íntimo uma certa conexão, uma certa intuição, e a gente conecta, né, com o outro lado, por assim dizer. Nós temos uma total conexão, né, Leti? Uma É, conexão assim, é, 5G. É uma conexão mais do que 5G, a tecnologia que a gente nem tem hoje ainda no mundo, né? É assim, não tem como, não existe isso da gente imaginar que existem também mundos separados, né? sim. É uma coisa única. A gente está aqui do lado. Eu não sou médium vidente, mas eu tenho certeza que eu estou acompanhada aqui. Espero que sejam companhias boas. Já sei que depende de mim também, bastante, né? Praticamente só depende de mim essa companhia. Mas, assim, com certeza estamos acompanhados o tempo todo. Né? Existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, é inocência da nossa parte e até uma imaturidade achar que a gente está aí vivendo ileso a influenciações espirituais. Muito pelo contrário, né? A gente pode dizer, e Kardec diz isso no Livro dos Espíritos, que a gente atua muito mais a partir das influenciações dos espíritos do que sobre nós mesmos. Né? Então, assim, inclusive um cuidado extremo que temos que ter, o famoso vigiar e orar, para que a gente não vire marionete de outros espíritos. Isso que a Isa tá Exatamente. comentando, né? Se nós aqui, exemplo, eu tenho o poder de talvez influenciar a Isa em alguma coisa, ou influenciar a Leti, sabendo então de onde a gente veio, quem realmente somos, e aqui estamos na condição, como foi bem dita antes, encarnados, os desencarnados, como eles coexistem em planos, em linhas tênues, né, entre a nossa dimensão e a deles, o outro lado está aqui com a gente. Às vezes a gente fica com aquele medo, né, aquele receio, nossa, né, nossa, o ambiente está carregado, né, a energia negativa. Às vezes é você a energia negativa. Tô brincando, mas às vezes não é só isso, não é só sobre isso. A gente não precisa ter esses medos, porque a gente sempre está acompanhado, pode ser com uma galera que ainda não progrediu da forma que poderia, mas a gente tem nossos. São várias interpretações, né? Temos nossos anjos guardiões, mentores, né? E aí por diante. O outro lado, né? Os nossos. Quando a gente fala. Como foi dito antes, a gente falou que aqui é uma representação do mundo de lá. Então, se aqui temos relacionamentos, no sentido de amizades, família, do outro lado a gente também tem. Então, é, a gente tem que entender também uma coisa que é interessante reforçar quando a gente fala do para onde a gente vai, né? O que acontece? O corpo aqui fica. O corpo é da matéria, a matéria fica. O espírito prevalece, né? Igual as meninas trouxeram. Temos o perispírito, esse nosso molde, né, que se encaixa ao corpo. Ele Corpo se espiritual, né? Perdão? O corpo espiritual, Isso, o esse corpo perispírito. espiritual, né? E ele vai se adaptando. É ele que fica, talvez, quando a gente. Né, ele fica em evidência quando a gente desencarna. É que assim, todo coisinha que a gente for falar aqui é gatilho, é gancho para fugir do tema principal e aprofundar. Então não é nem a proposta, mas quando a gente fala só de plano espiritual do mundo, tem uma série de coisas que acontecem lá que fazem sentido o porquê aqui estamos também. Mas a questão do tempo e tal, a proposta a gente não vai fugir tanto. Mas reforço o que a Isa trouxe. Quem for da galera de ler, leia Nosso Lar. Quem for da galera mais de assistir, assista os filmes. Que vai ser assim, você vai ter uma visão bem complementar e linear do que a gente está trazendo aqui nesse sentido aí de mundos, espíritos, de onde viemos, para onde vamos, né? Mais uma vez a temática que a gente está girando aqui. Perfeito. E recapitulando, né, tudo que a gente viu aqui, então, lembrando, nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados, então a gente não precisa ter medo, igual nos foi colocado em filmes, em desenhos, em histórias, né? Somos todos a mesma coisa, somos criados com a mesma coisa, então viemos de Deus, então todos nós fomos criados assim, imagem e semelhança, então nós temos esse, né, princípio inteligente que vem dele e a nossa tarefa aqui é desenvolver esse princípio inteligente e desenvolver para o bem, né? Para voltar
para Deus, né, com essa coisa mais evoluída, né, com um espírito mais evoluído. Então é a nossa missão aqui, né, vir desse princípio inteligente, passar por todas essas situações de evolução, né, desde o primitivo até onde nós estamos hoje, e continuaremos evoluindo cada vez mais à medida que a gente adquire conhecimento, que a gente expande, né, o nosso amor, que a gente vai adquirindo todas essas características boas, né, e a gente vai evoluindo para assim a gente voltar para nossa morada e realmente sermos um só, né? Não precisar mais dessas divisões que a gente ainda tem aqui. Continuando, né, que a gente tinha falado do tópico anterior, sobre os mundos espirituais, continuando disso, e de que é feito esses mundos, né? A gente comentou mais ou menos do que é, que eles estão aqui, mas não estão aqui, né? Que são lugares desprendidos da matéria, mas como que eles funcionam? Eles funcionam com as mesmas leis que a gente tem aqui, é diferente. Então, eles já falam, né, que pelo livro dos Espíritos, esses planos espirituais, esses mundos espirituais, eles são regidos pelas leis e pelos princípios divinos. Então, não tem as leis humanas ali regendo a situação, não tem os nossos sentimentos exacerbados, colocando a nossa lei acima de tudo. Não. Nos planos espirituais, a lei divina é a que permanece e é a sempre primeira. Então, tudo lá funciona de acordo com as leis de Deus. E ali, igual a gente já falou, né, é o lugar que transcende a matéria, é um lugar totalmente desprendido, né, das situações materiais aqui, por assim dizer. E aí ele é constituído, né, por substâncias e energias espirituais, igual a gente falou, pelo, pode ser pelo fluido universal e pelos outros fluidos do princípio vital também, que a gente não dá para aprofundar aqui, mas ele é constituído, né, por todos esses fluidos, por esses princípios, para formar esse plano espiritual, para formar esse mundo, que é o primeiro a existir, né, é o primeiro a existir antes do mundo terreno, por assim dizer. Então, igual a gente já comentou, são lugares que servem para a nossa evolução, são a nossa verdadeira casa, onde a gente permanece lá enquanto não podemos reencarnar, né? Enquanto não estamos preparando a nossa reencarnação. E a gente já falou também que tem diversas dimensões, né? Desde a mais inferior que se encontra aqui, que nós criamos essa realidade, até as esferas mais elevadas, as esferas crísticas que a gente fala, onde habita, né, Jesus, outros espíritos mais evoluídos, espíritos que vão nos ascensionar aqui na nossa jornada evolutiva. Então, são todos esses componentes e muito além que a gente às vezes não tem nem ideia do que constitui, né, esse mundo espiritual, esses mundos espirituais, né? E é igual a gente falou, eles vão muito além do nosso planeta, né? A gente não vai entrar aprofundar sobre isso, mas nós sabemos, igual a Isa já comentou, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Vai muito além do nosso planeta, do nosso sistema solar, há, né, infinitos espíritos por aí, cada um no seu grau de evolução, né, num planeta que pertence à sua evolução, né, do mesmo grau, do mesmo pensamento. Então, a gente, cada plano espiritual é adaptado, né, daquele planeta, né? Vai ser diferente. O nosso plano aqui é diferente, às vezes, de outro lugar, né, de outros globos, mas eles se adaptam, né, de acordo com aquela situação daquele globo, né? De como que funciona aquele globo terrestre, como que é a situação ali, como são os espíritos ali. Então, só tem essas diferenças, mas todos seguem o mesmo princípio, o princípio divino, o princípio, né, do amor, da caridade, né, acima de tudo. E aí a gente colocou, né, essa frase final. Rafa, você quer ler pra gente? Leio sim, com o maior prazer. Vamos lá. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E, quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. De Allan Kardec. Essa frase resulta muito como a gente enxerga a nossa vida, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes no nosso até automatismo aqui, né? Na nossa vida terrena, a gente esquece de olhar para dentro, né? A gente esquece de olhar para o nosso espírito em si. Então, a gente acaba fazendo muitas coisas que podemos arrepender no futuro e falar assim, nossa, eu poderia ter feito diferente, né? Eu poderia ter visto essas situações com outro olhar, né? Um olhar mais espiritual, um olhar mais amoroso com aquelas situações, né? Estamos aqui para aprender, para evoluir. Temos muito tempo aqui, mas não temos tempo também a perder, né? Então,
quando a gente adquire esse conhecimento de quem nós somos, para que nós viemos fazer aqui, né? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra, igual a gente já comentou, que é de evoluir, de aprender, né? De crescermos juntos, a gente entende, né, a grandiosidade da nossa passagem aqui, a importância de, né, se atentar para esses momentos, para essas situações, e a gente começar a dar um novo rumo, né, para a nossa vida, né? Com novas atitudes, né, com novos pensamentos, a partir do momento que a gente entende que somos espíritos imortais. E a gente está aqui para aprender, né, e a gente está aqui para olhar as situações para uma visão diferente do que a gente segue aqui, né, na nossa rotina, nos nossos hábitos aqui no dia a dia. Então, é um convite também para a gente observar as coisas com mais, às vezes, até sutileza mesmo, né? Não, às vezes, desesperar por certas situações, de ficar angustiado, né, ficar, às vezes, entravado em certas coisas, que a gente pode ter um olhar mais amplo sobre aquela situação, um olhar mais amplo do que nós viemos fazer aqui. Então, que é justamente somente uma passagem, né, que tudo que passa e que tudo é um aprendizado para nós. Então, para que a gente lembre de todas as situações, a gente tem que tirar um aprendizado, né, que a gente é aqui, a gente veio aqui para crescer. Essa importância da gente, essa mensagem de não esquecermos o que somos e da onde viemos, ela é fundamental na nossa jornada enquanto espíritos eternos. Eternos não, imortais. Olha, eu já. Bom, porque, né? Essa ilusão material, ela é muito forte, muito ligada também ao nosso esquecimento, à lei do esquecimento, né? De quando nós estamos encarnados, que é totalmente necessária. A gente vive muitas vezes a ilusão da matéria de uma maneira muito real, né? Dando vez aos nossos vícios, dando vez às nossas paixões, a tudo que a matéria pode nos proporcionar de bom e ruim, e todas as perdições. E a gente pode esquecer, e por muitas vezes a gente esquece, que somos espíritos, que vamos sobreviver a essa morte desse corpo, que vamos arcar com as consequências de nossos atos, que vamos ter uma nova chance de recomeçar, uma não, outras várias chances de recomeçar. Então, é importante que a gente consiga frequentemente se lembrar do que a gente faz parte, do que a gente é de verdade, para que essa ilusão da matéria não tome conta do nosso eu, né? E não tome conta da nossa identidade, que a nossa identidade real, ela é o nosso espírito, não é a nossa matéria atual, né? Nós não somos esse corpo agora, essa personalidade, essas pessoas que a gente vê no espelho. Nós estamos assim, nós somos algo maior. E é isso, Rafa, quer botar alguma pessoal. coisa? Não, eu acho que a gente fechou bem, né? Eu espero que todo mundo que for consumir esse conteúdo tenha entendido o que é o espírito, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo material. A gente não, como foi prometido, né? A gente não consegue aprofundar, a vontade é grande, né? De aprofundar, detalhar, discorrer tudo. A gente pode depois, em algum momento oportuno, compartilhar também quais foram as referências que a gente usou e tudo mais. Mas é isso, né? A gente tem que entender que, igual a Isa falou por último, nós não somos quem somos aqui agora, nós estamos. E esse momento de estar é uma das oportunidades que a gente tem, vamos ter outras, mas que a gente possa, talvez, com o que a gente já aprendeu e com o que a gente vai aprender, fazer dessa experiência a melhor possível para facilitar as próximas também, né? Eu acho que a gente pode até encaminhar para o encerramento, né? Finalizar com uma prece aqui e agradecer, né? Todo mundo aí que pôde estar assistindo a gente. Quem faz a prece agora? Eita! Eu posso fazer aqui, então, para a gente finalizar. Então, convido a todos agora para a gente acalmar os nossos corações e mentalizarmos sempre Jesus à frente de tudo,
nosso mestre e guia, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol da tua mensagem, em prol da evolução, em prol do amor pelo próximo. Que esse estudo possa ser levado a todas as pessoas que precisam escutar, daquelas que estejam interessadas, e para nós também, para o nosso ensinamento, nosso aprendizado, e que a gente possa sempre tirar o melhor proveito de todas essas oportunidades que temos aqui para a nossa evolução, entendendo que somos espíritos imortais, mas que também não temos tempo a perder aqui. A partir do momento que nós entendemos a nossa missão, a gente possa cumprir ela com êxito, com amor e com carinho, enxergando aqui que todos nós somos irmãos, irmãos que ainda estão aprendendo, que ainda estão errando e acertando, e que a gente possa praticar a paciência com todos esses irmãos e com nós mesmos também. Peço a espiritualidade e a Deus para abençoar todos aqui. Obrigada por esse estudo e que assim seja. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Muito obrigada. Fiquem com Obrigada, Deus. pessoal. Boa noite.